Boa noite. Hoje vamos gravar mais um vídeo tentando resumir para vocês os acontecimentos mais relevantes desses últimos 3 dias, principalmente no que diz respeito ao governo federal, tá certo? Vamos lá. O primeiro item aqui que eu anotei para vocês foi a manchete nos principais jornais essa semana. Aumento do desemprego. Como 2 dias antes eu tinha lido nos mesmos jornais que a geração de empregos em fevereiro tinha batido o recorde dos últimos 5 anos, então como assim o desemprego aumentou se está gerando mais emprego? Aí fui parar para pensar, né? Se nada mais é do que o efeito sazonal de início de ano. Todo início de ano tem aquelas demissões do pessoal que foi contratado temporariamente no decorrer do final do ano de 2018, no caso. E eles estão tendo seus contratos encerrados agora. Por isso é normal que todo início de ano exista um pequeno aumento da taxa de desemprego. Mas, se o governo não continuar sendo sabotado como está, tenho plena certeza de que vai começar a diminuir essas taxas de desemprego, tá certo? Outra coisa que foi notícia, principalmente quem pensa em fazer um concurso público, foi uma manchete dizendo Bolsonaro proíbe concurso público. Eu disse, não é possível. Não tem como ele proibir, nem pode proibir, né? Aí eu fui ler o projeto em questão. Nada mais é do que uma solicitação para que os órgãos que precisem realizar concursos públicos provem que já tentaram de todas as maneiras implementar medidas digitais para melhorar o serviço e diminuir a quantidade de pessoas no ambiente de trabalho. Ou seja, não há proibição de concurso. Só há uma tentativa de se melhorar a gestão em si, o funcionamento do serviço, né? Facilitando inclusive para os usuários, né? Que não tenham que se dirigir a um certo local, pegar fila, aquela burocracia de sempre. É isso que está tentando ser feito. E muito bem feito pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. Crise no MEC. O MEC é manchete todo dia, né? Ministério da Educação e o ministro Vélez Rodrigues. Por que tem tanta crise no MEC? O MEC é o ministério que, a minha opinião, e com certeza vocês vão concordar, foi mais aparelhado pela esquerda. Porque eles são burros na economia, mas eles não são burros para essas coisas, eles não perdem tempo. Então, no MEC existem várias trincheiras, trincheira após trincheira, que foram criadas durante esses últimos 30 anos. Ou seja, é muito difícil despetizar o Ministério da Educação. Por isso que esse foco de crises intermináveis dentro do Ministério. O que o Bolsonaro fez para tentar melhorar isso daí, né? Indicou como secretário-geral um militar. Eu não anotei aqui o nome dele, me falta na memória. Mas é um militar que vai comandar a Secretaria-Geral do Ministério. Ou seja, ele vai botar uma pessoa que tente colocar ordem, pelo menos na gestão e no funcionamento do Ministério como órgão, entendeu? As ideias e as decisões vão ficar para o ministro Vélez Rodrigues. Inclusive, o MEC é uma fonte tão grande de crises, né? Fabricadas, principalmente pela imprensa. Basta lembrar o caso da demissão do próprio ministro, né? A jornalista da Globo News, ao vivo, dizendo que tinha uma fonte quente, quentíssima, e que o ministro estava demitido, né? Só faltou combinar com o Bolsonaro e com o ministro, que ele estava demitido, né? Uma fake news ao vivo. Essa daí é nova, viu? Esse modelo, fake news ao vivo. Vamos ver mais outro fato relevante. As ferrovias, uma notícia ótima para o país, um país continental como o Brasil, passou décadas e décadas não investindo nem um centavo sequer em ferrovias, apenas já acabando com o pouco que ainda tinha do tempo do Império, ainda muitas, né? Pra você ter ideia da coisa. Então, o governo Bolsonaro conseguiu a concessão, né, de 1,5 mil quilômetros da ferrovia, onde foram arrecadados 2,7 bilhões, fora os investimentos que serão feitos. Então, é um fato tremendamente positivo para o país. Isso aí vai dar resultado agora? Não, a gente não vai sentir isso agora. A gente vai sentir isso daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, quando essas coisas estiverem caminhando. Mas é um fato importantíssimo um país continental como o Brasil, né, dispor de uma malha ferroviária, e no caso dessa ferrovia propriamente, a ferrovia Norte-Sul, que vai ser a espinha dorsal do país. Ela vai ligar o porto de Itaqui ao porto de Santos, para você ter uma ideia. E vai ficar com a gestão de uma empresa privada, o que é melhor ainda.
Por falar em investimentos, né, para variar, levamos outro calote de Cuba e Venezuela, totalizando 4 bilhões. Né? Esses eram os investimentos que eram feitos pelo governo do PT, né? Emprestar dinheiro para ditaduras amigas. E aí quem vai pagar a conta? Eu, você, todo mundo, né? A gente aqui não tem metrô, por exemplo, em Natal, RN, né? Nós não temos metrô, mas financiamos um metrô moderníssimo lá em Caracas, na Venezuela, né? E nós vamos pagar porque eles deram calote. Um porto, né? Nós aqui não temos porto, um porto decente, moderno, né? Mas lá em Cuba tem o Porto de Mariel, que é modelo do mundo com o nosso dinheiro. Então esse era o jeito PT de garantir, né? Digamos, como eles tanto criticaram na visita do Bolsonaro lá nos Estados Unidos, né? A soberania nacional. Isso é defesa da soberania nacional, segundo eles. Vamos aqui passar para o próximo. Bolsonaro anunciou também a criação do cartão caminhoneiro. O que vai ser esse cartão caminhoneiro? Muitos caminhoneiros reclamam de que, por exemplo, quando pegam um frete muito longo, por exemplo, do Rio Grande do Sul ao Rio Grande do Norte, eles compram o diesel lá no Rio Grande do Sul e quando tem que voltar, o preço do diesel já às vezes devido a ajustes, né, que são semanais ou diários, que agora inclusive vão passar a ser pelo menos quinzenais ou mensais, eles pagam já o próprio aumento do diesel consome o frete pago por eles. E o que esse cartão vai fazer? Eles vão poder comprar em diesel esse cartão e vai garantir que eles abasteçam depois com o mesmo preço do início, quando eles pegaram o frete. Então, uma notícia boa para os caminhoneiros. Vamos passar para o próximo. A OAB. A OAB é uma vergonha. Uma vergonha. A OAB denunciou o Bolsonaro na ONU, né? O presidente da OAB, que é pupilo político do Sérgio Cabral, do Valdir Damus, acho que é esse aquele deputado federal do PT, era deputado federal, também foi advogado de Lula, se eu não me engano. É aquela corja de sempre, né? Eles denunciaram o Bolsonaro na ONU porque Bolsonaro quer memorar o 31 de março de 1964, que a esquerda chama de golpe de 64. E para mim, na verdade, foi a contra-revolução de 64. Eu não estava lá, sou novo, eu nasci em 89, mas pelo que eu converso com meus avós e com pessoas mais velhas, que é sempre bom a gente ouvir os mais velhos que passaram por isso, foi um momento de ouro do Brasil, a era militar. Então eu prefiro ficar com a experiência dos meus avós. E sobre o que eu particularmente penso de 64, eu quero fazer aqui, para terminar esse vídeo, um relato para vocês do caso do Orlando Lovecchio Filho. Quem é Orlando Lovecchio Filho? Me perdoe se a pronúncia estiver errada do segundo nome aqui. Esse cara, ele estava na frente do consulado americano, que ficava na Avenida Paulista, em São Paulo, quando uma bomba, isso mesmo, uma bomba, explodiu. Essa bomba foi colocada pela Aliança Libertadora Nacional. Aqueles tipos de movimentos sociais que lutavam pela democracia, né? Que era tudo ao contrário, né? Eram terroristas que lutavam para implantar uma ditadura do proletariado aqui no nosso país. E esse cara, quando ocorreu essa explosão, ele perdeu uma perna. E esse caso se arrasta na justiça já há anos e anos, e inclusive vai ser retomado agora mês que vem pelo TRF3, que será analisado agora no próximo dia 11 já de abril. Você vê como o Brasil é um país que estava aos avessos. Esse cara solicitou na tão falada comissão da anistia digamos, não uma bolsa, um auxílio, né? Um auxílio lá dos anistiados lá. Ele solicitou isso e foi negado. A tão falada comissão da anistia de Dilma disse que ele simplesmente estava no lugar errado, na hora errada e que não tinha direito a nenhum benefício por isso. Só que o autor do atentado à bomba recebe, concedido por essa mesma comissão da verdade da anistia aí, da Dilma, essa comissão da verdade da Dilma, ele recebe um valor 3 vezes maior ao benefício do coitado recebe que perdeu a perna. Então o que eu penso sobre isso, né, espero que tenha ficado claro aqui através do relato desse caso do Orlando Lovecchio Filho, e que esse julgamento lhe conceda
o que você espera. Nem te conheço, nem sei quem é, mas pelo que eu li do seu caso, você merece sim, porque você foi vítima de um ato terrorismo. Então, o que os militares lutaram era contra organizações terroristas, não era contra movimentos sociais que queriam democracia, não, era terrorismo. Houve excesso? Claro que pode ter ouvido. E houve, de fato, né, alguns excessos. Mas é graças a esse movimento que hoje nós não somos uma Cuba ou uma Venezuela ou uma Coreia do Norte. Então, eu particularmente sou grato aos militares e vou comemorar amanhã. Vocês têm uma ideia? Só para encerrar uma curiosidade, esse país é tão do avesso que o ministro Sérgio Moro, junto com a Polícia Federal, comandou uma operação gigantesca contra a pedofilia. E um dos presos nessa operação contra a pedofilia foi preso dentro da USP, Universidade de São Paulo. E o que a USP divulga e nota lá, a comunidade acadêmica divulga, que estão preocupados com o número de policiais e ações policiais dentro da comunidade acadêmica. Como só sua comunidade de pedófilo, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Ainda tá todo mundo batendo palma que é um pedófilo a menos na rua. Bom, é isso. Eu sou João Paulo Jorge, sou farmacêutico, micróbio-empresário, não sou empresário, sou micróbio-empresário e nas horas vagas tento fazer a minha parte para um país melhor. Espero que vocês tenham gostado aí. Essa foi a minha análise dos fatos mais relevantes aí dos últimos 3 dias. Espero voltar na segunda-feira com relatos do que aconteceu de bom na visita de Bolsonaro a Israel e mais alguma coisa que porventura vai acontecer, com certeza, sempre acontece daqui para lá. Forte abraço para vocês, um bom domingo a todos e até a próxima.